uma das coisas que, embora eu vá falar aqui para vocês de vários programas que são avaliações experimentais, tem muita gente que ainda argumenta que tem alguma coisa errada em você fazer um sorteio. Então, pode ser que vocês estejam todos convencidos de que fazer o sorteio é uma coisa boa, mas talvez vocês precisem de algumas argumentações algumas argumentações adicionais. Pode ser que vocês não estejam tão convencidos, então deixa eu tentar convencê-los e te dar alguma argumentação a mais. Bom, do ponto de vista ético, tá certo? É a coisa... Se você tem excesso de demanda, se tem excesso de pessoas querendo fazer o programa, e você tem que selecionar beneficiários e não beneficiários, talvez a coisa mais ética a ser feita é usar uma seleção aleatória, tá certo? Eu, nessa coisa do Rio de Janeiro, eu descobri algumas coisas fantásticas. Sabia que todo mundo sabe o que é o Colégio Pedro II? Não. O Colégio Pedro II é um colégio federal no Rio de Janeiro. Eu descobri o seguinte: o Colégio Pedro II, a seleção deles é por sorteio, ponto. Tá? Colégio de aplicação, boa parte da seleção dele é por sorteio. Tá? Então, os colégios de alta qualidade hoje em dia estão selecionando por sorteio. Tá? Porque uma das... e a UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem um grupinho de pessoas lá só preocupadas e trabalhando. Eles têm umas cestas, umas bolas, só para produzir sorteio. Eles é que fazem sorteio dos colégios de aplicação, do Pedro II e etc. Tá? Então, por quê? Quer dizer, como é que os americanos escolhiam quem ia para o Vietnã? Era um sorteio. Tá? É o que eles chamavam do draft. Tá certo? Então, se você tem alguma coisa boa ou ruim, que tem excesso de demanda ou insuficiência de oferta, a maneira de você eleger que vai garantir igualdade de oportunidade por sorteio. Tá? Então, você tem uma razão meio que ética de fazer isso. Tem algumas escolas técnicas federais usando sorteio para dar entrada. Eu vou falar depois um pouco da questão da meritocracia, como é que você lida com a meritocracia nisso. Tá? A outra questão fundamental que você tem que ter é o seguinte, é que a probabilidade de seleção ela pode perfeitamente ser diferenciada pelo grau de vulnerabilidade. Porque uma das coisas que as pessoas veem, por exemplo, um programa que a gente trabalhou com avaliação experimental é o Protejo. Tá? E o Protejo é um programa do governo federal que pertence ao PRONASSE, né, que é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania. É um programa que você tenta resolver o problema de violência nas comunidades pobres via tentando converter as pessoas, os jovens em bons jovens, tá certo? Que eles chamam de retomada do percurso produtivo, formativo, que significa se tornar um bom menino. Tá? O que o Protejo faz? Ele te dá uma bolsa de R$1.000 e tantos por ano e te dá um programa de 800 horas, ou seja, você fica durante 200 dias, 4 horas por dia, no Protejo, que é uma espécie de um contraturno, tá certo? Você tem uma série de atividades ali, desde formação social e etc. Tinha um curso de 160 horas do Senac, você tem um monte de coisas culturais, esportivas, etc., como se fosse um contraturno de uma escola de ensino médio bem de alta qualidade e pago, né? O cara te paga R$100 por mês para você frequentar isso. Tá? Bom, na hora que a gente foi fazer esse programa, o que aconteceu é o seguinte: quem se candidatava, você vai na comunidade pobre, né?
Isso aqui foi feito isso foi feito em vários lugares do Brasil, né? Mas no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro, foi feito em todos esses lugares aqui, né? Que você vê em lugares famosos como Vila Kennedy, ou Pavãozinho, Cantagalo, Pavãozinho, aquela, para quem conhece o Rio de Janeiro, aquela favela que fica ali no posto 6, Copacabana ali, Ipanema, né? Pavãozinho, a fronteira de Ipanema com Copacabana, naquele morro, tá? Favela da Providência, que foi, acho que, uma das primeiras que teve a UPP, que fica ali no centro do Rio, que agora tem um teleférico absolutamente fantástico, para ver tudo, a Rocinha, né? Então, nesses lugares aqui, a gente tinha, esse aqui era o número de vagas em cada lugar desse. Mas só tem que eu quero me dizer o seguinte, não, eu quero um grupo de jovens, eu quero um grupo de jovens, o grupo de jovens que esse tipo de programa quer atender é tipicamente meninos com baixa escolaridade, tá certo? Agora, tu começa a imaginar o seguinte, quantos meninos de baixa escolaridade numa comunidade pobre querem participar de um programa que ele tem que ir lá todo dia, 4 horas por dia, durante 200 dias? Quantos vão conseguir fazer isso ganhando R$100 por mês? Que ele ganha no final do mês, ou no início do mês, e não está certo que ele vai ter que voltar lá o tempo todo, tá certo? Então, o que a gente... o que a gente fez? A gente pegou as inscrições desse programa, né, que vocês viram aqui, eu tinha 2.425 vagas e apareceram 4.857 inscritos, tá certo? Logo, eu tinha 2 candidatos por vaga. Eu tinha uma situação ideal que eu podia ter 2.425 tratados e a diferença ia ser o meu controle. Bom, eu estava no melhor dos mundos, né? Mas, qual era o problema? A minha distribuição que eu tinha de pessoas era essa aqui, tá certo? O que o cara queria fazer é pegar todas as vagas e colocar aqui. Agora, se ele botar todas as vagas aqui, eu vou ter 1/4 eu vou ter 1/4 dos meus candidatos, tá certo? Então, em vez de ter aqueles 4.000, eu vou ter 1.000, tá certo? Eu provavelmente não vou conseguir certamente nem preencher todas as vagas. Ele falou assim, não, preenche primeiro isso aqui e depois eu deixo você colocar o resto das vagas nos outros cantos. Só tem que, se eu fizer isso, o grupo que eu estou mais interessado quer saber qual é o impacto sobre os homens de baixa escolaridade, tá certo? Eu não vou ter nenhum controle. E se eu não tiver nenhum controle, eu não vou saber qual é o impacto disso. Eu só vou poder fazer sorteio em alguma dessas outras células que está aqui, tá certo? Então, o que a gente tentou argumentar com eles é o seguinte, vem cá, eu não sou obrigado eu não estou querendo dizer para você, quer dizer, o que ele achava um absurdo, com razão, é o seguinte, vem cá, você não vai me dizer que esses homens com baixa escolaridade vão ter a mesma chance de entrar no programa do que essa menina aqui, super bem comportada, com alta escolaridade, né? Eu quero que esse aqui tenha mais chance de estar no programa do que essa daqui, tá certo? Obviamente, se eu fizer um sorteio simples, né? Quer dizer, a chance dessas meninas vai ser só vai ser a mesma desse daqui se eu fizer uma distribuição aleatória das vagas, que vai acabar sendo proporcional isso aqui. Certo? Então a ideia é a seguinte, eu não quero ter igualdade disso. Eu falei assim, tá bom, então vamos combinar essas probabilidades. Então a gente combinou o seguinte,
Ele falou assim, olha, eu quero 60% das vagas alocadas a homens e 40% alocadas às mulheres. Eu quero 1/3 das vagas alocadas a alta escolaridade e 2/3 a baixa escolaridade. Tá certo? E assumindo essas marginais e assumindo independência desse negócio, você consegue chegar nessas coisas. Isso quer dizer o seguinte, olha, 40% das tuas vagas você quer que seja de homem de baixa escolaridade. E 13% você quer que seja para meninas de alta escolaridade. Tá certo? Então, isso daqui vai ser o padrão das tuas vagas. Evidentemente que, lembra qual era o número aqui na população? Era 26, alguma coisa assim, né? Então, eu tenho o seguinte, que 26% dos candidatos vão concorrer para 40% das vagas, tá certo? Enquanto que aqui acho que era 29% dos candidatos vão concorrer para 13% das vagas aqui. Então vai ser 3 vezes ou 5 vezes mais difícil para uma menina com alta escolaridade entrar do que um homem com baixa escolaridade. Em parte porque tem mais meninas com alta escolaridade se candidatando, em parte porque tem menos vaga para menina com alta escolaridade se candidatando. Ou seja, a tentativa de garantir alguma focalização aqui foi, na verdade, fazer 4 sorteios. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, você pode fazer um experimento, nada te diz no experimento que todo mundo tem que entrar com a mesma probabilidade. Tudo que o experimento diz é que eu tenho que ter um sorteio, eu tenho que ter uma seleção aleatória. Mas a moeda que eu vou jogar nessa seleção aleatória, ela pode completamente variar dependendo do grupo que eu tenho. Tá certo? Tá? Isso aqui foi feito de uma maneira ainda mais intrincada, porque tinha uma questão de quem indicou esse cara. Tá certo? Porque algum desses caras eram egressos do sistema penitenciário. Outros caras tinham sido indicados pelo conselho tutelar. E essa menina foi indicada pelo diretor da escola, que dizia que ela era uma ótima aluna. Tá certo? Então, tinha uma discussão aqui sobre grau de vulnerabilidade. Tá certo? Então, o que a gente fez aqui foi, em cada célula dessa, dividir em 2 grupos. Né? A gente criou aqui um índice de vulnerabilidade que tinha a ver se ela morava na rua ou não, se ela tinha pais, se era vítima de violência, ou seja, um monte de coisas. A gente criou um índice de vulnerabilidade e a seleção era feita da seguinte maneira. Vamos supor que eu tinha 60 vagas e 120 candidatos, tá? Que era 2 para 1. O que a gente fazia? A gente pegava metade das vagas, que eram 30, e dizia o seguinte, essas vagas são exclusivas para os caras de alta vulnerabilidade. Tá? Então a gente pegava os caras de alta vulnerabilidade e sorteava aqui. Tá? Vamos supor que de alta vulnerabilidade eu tinha 60, porque eu pegava a metade de mais alta vulnerabilidade e a metade de mais baixa vulnerabilidade. Então eu tinha 60 candidatos de alta vulnerabilidade que concorriam para essas 30 vagas. Tá certo? Evidentemente, se eu pegasse esses 60 concorrendo para essas 30 vagas, eu não teria feito praticamente nada, porque a probabilidade desse cara é meio, e a probabilidade desse cara é meio, eu não dei nenhum privilégio para o cara de alta vulnerabilidade, tá certo? Então, o que a gente fez? A gente pegou esses 60, ele concorre para essas 30 vagas, tá certo? Só tem quem concorre para essas 30 vagas, não são esses 60, são esses 60 mais os 30 daqui que não entraram aqui. Ou seja, o cara de alta vulnerabilidade, ele tem 2 chances. Primeira, concorrendo com os amigos deles de alta vulnerabilidade pela metade das vagas. E depois, concorrendo pela outra metade das vagas, agora junto com os de baixa vulnerabilidade. Tá certo? Se você fizer essa conta, você vai chegar à conclusão que no final aconteceu o seguinte. Não,
tudo bem. Isso aqui é só um passo intermediário aí que mostra que metade dos alta vulnerabilidade são alocados no primeiro passo, tá certo? Mas no segundo passo, então metade, quer dizer, de alta vulnerabilidade, 30 deles são alocados no primeiro passo. 30 deles vêm para cá, quer dizer, no segundo passo, eu tenho 90 candidatos, 60 de baixa vulnerabilidade, 30 de alta vulnerabilidade, 90 aqui que vão correr para 30 vagas, a probabilidade de cada um entrar é 33. Logo, eu vou ter basicamente alta vulnerabilidade mais 10 e de baixa vulnerabilidade 20. Logo, de alta vulnerabilidade vão entrar 40 e vão entrar 20 de baixa vulnerabilidade com esse sistema, tá certo? Então, isso são maneiras de você fazer o sorteio ser sensível à focalização, tá? Então, o resumo é que te dá isso aqui, quer dizer, você tem 50% dos teus candidatos era de alta vulnerabilidade, mas 67% das tuas vagas foram preenchidas por esse cara. E esse cara é 50%, mas só 33% das vagas foram preenchidas com ele. Ou seja, você dobrou a probabilidade desse cara 2 vezes a probabilidade desse cara entrar e você tem um sorteio, tá certo? Então, o que... quer dizer, o que você tem que... o que a gente tinha que... Quer dizer, eu acho que é melhor voltar lá, mas que eu acho que deve... O que é importante aqui é que a probabilidade de seleção pode perfeitamente ser diferenciada pelo grau de vulnerabilidade dos beneficiários, tá certo? Então, você pode perfeitamente fazer o sorteio e levar em consideração, tá certo, que o cara está mais preocupado com um grupo da população do que outro grupo da população, tá? E para conseguir isso, um resultado do Ceará ajudou bastante a gente, porque para o cara abrir mão de que ele tinha que deixar um jovem homem com baixa escolaridade de fora para colocar para dentro uma menina com alta escolaridade, super bem comportada, que senta na primeira fila, tem um caderno cor-de-rosa lá, tomando nota de tudo direitinho, por que eu vou deixar aquele cara de fora e botar essa aqui para dentro e dar uma bolsa para ela e não dar uma bolsa para ele? Era difícil de você convencer. Você podia argumentar, se você fizer isso, você não vai conseguir calcular o impacto lá. Eu falei, tá bom, não vou conseguir calcular o impacto, mas vou ajudar o cara lá, tá certo? Aí, por acaso, a gente tinha uma evidência do Ceará, que era muito interessante, que era o seguinte, anedótica, mas interessante, é de que o que está aqui, que não está escrito aqui, que é importante, é o seguinte, é muito importante, nesses programas, você preservar certa diversidade, tá certo? O que eu estava tentando convencer o cara aqui, ele diz o seguinte, olha, cara, para o teu programa é legal você misturar um pouco esses meninos mal comportados com essas meninas bem comportadas. Quem sabe elas vão ensinar um pouco para eles serem bem comportados e talvez eles ensinem um pouco para elas serem mal comportadas. Então, talvez vai ter aí uma regressão para a média, tá certo? E você vai beneficiar. E tem uma evidência do Ceará que era muito interessante, é o seguinte, que o Protejo no Ceará, o cara fez assim, focalização fina, assim, só entrava menino problemático, tá certo? E a Secretaria de Segurança descobriu. Aí ela foi lá na Secretaria de Ciência Social e falou, por favor, vocês podem me dar a lista dos alunos, dos seus beneficiários do Protejo? O cara deu a lista, aquilo passou a ser a Bíblia dos policiais, eles só corriam atrás daqueles caras, que aqueles caras, você tinha o nome, endereço, tudo, de exatamente os jovens que criavam problema na comunidade. Então, o cara falou, obrigado. Então, o participar do Protejo virou um atestado de praticante de violência, de alguma coisa errada. Entendeu? Então, isso era um fato real.
Entendeu? Então, a questão é a seguinte, você não quer estigmatizar ou você não quer, na verdade, eliminar toda a diversidade. Se você botar só os meninos com baixa escolaridade e envolvidos com atividades ilegais juntos, vai ser difícil você quebrar o ciclo desse negócio. A diversidade, a mistura, é que talvez vá convencer os dois lados do que é adequado ou não adequado. Então, a ideia de você trazer alguma diversidade é importante. E a ideia é que você pode trazer a diversidade sem fazer um único sorteio. Você pode fazer um sorteio enviesado. Tá? E hoje em dia é muito comum, por exemplo, aquele trabalho que eu estava mostrando para você do Laborarte, no Espírito Santo, a gente está fazendo um sorteio parecido, inspirado no Proteja, ou seja, com 4 células com probabilidades diferenciadas como aqui, tá? Uma outra razão, né, é que a questão é a seguinte, essa coisa de universalização, porque se você tiver um programa universal, aí realmente não tem excesso de demanda, todo mundo que quer participar do programa participa. Aí realmente não tem como você argumentar que você vai excluir alguém tendo vaga no programa simplesmente para você fazer a avaliação, tá certo? Então, obviamente que você tem que ter alguma restrição de demanda para poder fazer o sorteio, tá certo? Ou seja, se não tiver excesso de demanda, programa universal é praticamente impossível você avaliar. Todo mundo participa do programa, como é que você vai arranjar um grupo de tratamento? O problema todo é o seguinte, é que praticamente não existe programa universal, tá certo? O que as pessoas fazem em geral, elas dizem que é universal porque elas não avisam a população toda, tá certo? Tipicamente um programa desse chega na comunidade, ele atende algumas pessoas vulneráveis, mas ele não realmente vai para o rádio e diz, olha, tenho esse programa, quem quer participar do programa, porque ele fica com medo. Quer dizer, a maioria desses programas tem medo de você gerar uma fila, tá certo? Então, todos os programas querem evitar excesso de demanda. Eles não querem que tenha uma quantidade enorme de candidatos que ele vai ter que dizer não para um monte de gente, tá certo? Aí, aparentemente, não tem excesso de demanda, tá certo? Mas na hora que ele fizer uma divulgação adequada do programa, em geral, aparece excesso de demanda, tá certo? E se não tiver fila, não tem avaliação, tá certo? Você tem que ter fila para você ter avaliação. Então, o cara tem que avisar todo mundo. Mas avisar todo mundo, em termos de éticos, é ótimo, porque você está dando igualdade de oportunidade, tá certo? Se tem umas vagas no Pedro II, eu não aviso ninguém, só pego um conjunto de pessoas ali que tem uma informação privilegiada e vai lá e usa aquelas vagas, eu não tenho fila, não digo não para ninguém, mas estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver com igualdade de oportunidade, tá certo? Eu teria que avisar todo mundo. A grande dificuldade da aleatorização não é a universalização. O teu grande inimigo é a focalização e a meritocracia, tá certo? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente aleatorizou todas as crianças do Rio de Janeiro que entram em creche, porque essa era a maneira mais justa de dar acesso à creche, tá certo? Obviamente, dando prioridades nos sorteios para os mais vulneráveis. Mas, a partir de certo momento, a Cláudia Costin, que era secretária, começou a ficar cada vez mais séria a respeito da focalização. Não, mas eu quero... A questão é a seguinte, se você afinar muito a focalização, o que acontece? O número de grupos vai a zero, ou seja, é você sair de uma distribuição discreta para uma coisa contínua. Se você botar todo mundo numa fila de acordo com a prioridade, não tem como você aleatorizar. Se botar todo mundo numa fila de prioridade, você vai atender até o cara com a mais baixa prioridade. Você vai atender todos de alta prioridade até chegar no cara de mais baixa. Então, se você tiver realmente uma medida de focalização muito fina, acabou a tua possibilidade de sorteio. A mesma coisa acontece com meritocracia. Se o cara, por exemplo,
uma possibilidade nessas escolas do Rio de Janeiro, que não afetaria a validade externa, mas não a avaliação, seria você fazer uma prova, que eu acho que o Colégio de Aplicação faz isso. Você faz uma prova, quem tirou o mínimo naquela prova entra num sorteio. Tá certo? O Colégio de Aplicação faz meio que desse tipo. Tá? Isso você pode fazer. Isso é uma mistura de meritocracia, que você tem que ter uma nota mínima, com sorteio. Agora, se você assim, não, minha prova é tão boa que eu vou ordenar todo mundo pela nota na minha prova e pegar os últimos caras, os caras com a nota mais alta e entrar. Aí, se você quiser uma meritocracia fina, acabou o sorteio. Tá certo? Então, a argumentação aqui tem que ser... Quer dizer, a meritocracia fina, você pode falar que ela segrega e não promove a diversidade que você quer, tá certo? Mas você pode também argumentar que a focalização e a meritocracia fina é ilusória, porque, na verdade, você não tem nenhum instrumento que consiga realmente avaliar a vulnerabilidade das pessoas tão finamente assim, de tal maneira que você consegue botar elas numa fila, tá certo? Isso tem tanto erro, tá certo? Que essa fila realmente ou seja, é muito mais razoável você dividir as pessoas em grupos do que, na verdade, ou seja, em categorias, do que, na verdade, em botar numa fila. Ou seja, o que você tem que... A única maneira de você argumentar contra uma meritocracia fina e uma focalização fina e, portanto, preservar a possibilidade de um experimento é você argumentar que não existe uma medida suficientemente precisa que faça com que essa fila seja razoavelmente séria. Ou seja, o cara que está botando para dentro e o cara que você não está botando para dentro realmente são... um é mais vulnerável ou menos vulnerável que o outro. Tá? Qual o momento certo de você aleatorizar? Tá certo? O melhor, obviamente, é você aleatorizar tão perto da hora que o cara realmente vai fazer o programa quanto você conseguir. Tá certo? Então, se eu for num estado, Jovem Futuro, por exemplo, né? Eu vou aleatorizar as escolas. Mas suponha que a escola pode decidir de participar ou não do programa. Tá certo? Então, quer dizer, a participação no programa, vamos dizer, das escolas é voluntária. Tá? Então, eu tenho duas opções. Eu sorteio as escolas no estado, aí as que eu sorteei, falo assim, essas aqui foram sorteadas, aí essas eu convido. Tá? É uma possibilidade. Aí muitas das que eu convidei vai dizer, não quero. Tá? Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso convidar um conjunto de escolas para participar de um sorteio. E depois que elas participaram do sorteio, em princípio, elas aderiram, elas devem participar, embora pode ser que alguma mude ideia e não participe. Tá certo? Então, a pergunta faz diferença eu fazer o sorteio antes e convidar depois? Faz diferença de eu convidar antes e fazer o sorteio depois. Tá? A questão toda é a seguinte, se eu fizer o sorteio antes e o cara decidir depois, o grupo de escolas que aderiram, né, o que acontece? Suponha que eu falo assim, não vou chamar a escola para sorteio. Eu vou sortear a escola e depois eu chamo as que eu sorteei. Eu sorteei as escolas, chamei as que eu sorteei. Dessas que eu chamei para sortear,
uma parte aderiu, uma parte não aderiu. Tá certo? Para que serve as que eu sorteei para não convidar? Olha, as que eu sorteei para não convidar, elas me apontam para o que seria o desempenho dessas que eu sorteei para participar, caso essas não tivessem participado, certo? Né? Isso que é a ideia do sorteio, tá certo? As que eu sorteei para não participar me apontam para que seria o desempenho educacional dessas que eu sorteei para participar, caso elas não tivessem participado. Só que parte dessas que eu sorteei para participar não vão aderir e não vão participar. Aí eu fico com a seguinte coisa, eu não vou ficar só com as que aderiram. Só tem que só as que aderiram, obviamente não é uma amostra aleatória das que eu sorteei para participar. E, portanto, se eu ficar só com as que aderiram, o meu grupo de controle não mais aponta para o que seria o desempenho dessas que aderiram, caso elas não tivessem acesso ao programa. Deu para entender? Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui é que se eu deixar o cara aderir depois, eu posso fazer isso. Só tem que o meu grupo de tratamento, e se o meu grupo de tratamento for aquelas que passaram pelo sorteio e depois aderiram, para esse grupo de tratamento eu não tenho um grupo de controle. Perfeito. Porque eu não tenho um grupo que me diz o que essas escolas seriam. Eu tenho o que aconteceriam com todas as sorteadas, caso elas não participassem. Mas apenas com as sorteadas que aderiram, eu não sei o que aconteceria. Logo, o que eu faço? Eu faço a reversão da ordem. Eu falo, adere primeiro, sorteio depois. Aí eu tenho agora as que aderiram e foram sorteadas, eu tenho que o grupo de controle representa exatamente elas. Tá certo? Então, por exemplo, quando a gente fez sorteio no Rio de Janeiro, aconteceu o seguinte, nas creches, aconteceu o seguinte, a secretaria falou para a gente o seguinte, bom, tudo bem, quer dizer, a maneira como a gente conseguiu sortear todas as crianças de creche no Rio de Janeiro, é que a secretaria não queria fazer. Aí eu cheguei para a secretária e falei, você deixa eu fazer uma pesquisa em todas as suas creches, como hoje são selecionadas as crianças? Ela falou assim, vai lá e faz. Aí eu fiz, aí entrevistamos com um questionário todas as 250 creches da cidade, como que era feito a seleção. Aí mostramos o relatório para ela. Na hora que ela viu como era feita a seleção, ela falou assim, tá bom, que dia que a gente faz o sorteio? Porque a maneira que era escolhida é a seguinte, prioridade 1, os filhos dos funcionários da creche. Porque o cara falava, claro, se o cara vai trabalhar, onde vão ficar os filhos dele? Então, botava os filhos dele, entendeu? Então, para os líderes comunitários entre aspas, tantas vagas, tá certo? Então, a coisa era uma coisa completamente louca. Então, a secretária falou, não, é melhor fazer por sorteio, esse negócio que é uma bagunça muito grande. Só tem que ela falou assim, ó, essa transição não vai ser assim, não. É o seguinte, separa 10 aí, porque 10 a diretora tem que ter lá na mão dela, porque, sabe, lá na comunidade coisas acontecem, ela tem que ter 10 vagas, que ela tem total poder discricionário. Ele falou, nenhum problema, te dou 10 vagas. A pergunta dela é o seguinte, eu pego essas 10 vagas depois ou antes do sorteio? Tá certo? A pergunta dela é o seguinte, faz o teu sorteio, se as minhas 10 crianças não forem sorteadas, eu vou lá e pego elas de volta. Tá certo? Ou seja, eu deixo a diretora escolher esses 10 antes de você sortear ou depois. Tá certo? Porque o melhor para a diretora é fazer, faz o teu sorteio aí, depois eu escolho minhas 10 crianças. Eu falo, não, escolhe você primeiro as 10, depois eu faço o meu sorteio. Tá certo? Porque se ela escolhe os 10 dela e eu faço depois do meu sorteio, ok, eu perco validade externa, porque eu não estou sabendo o impacto nessas 10 que ela escolheu, que eu sei lá como ela escolheu. Mas eu não perco o meu grupo de controle, tá certo? Se ela escolhe os 10 depois de mim, eu perdi o meu processo de aleatorização, entendeu? Então, a ordem disso é delicada, tá certo? Se o cara quer intervir, não, eu quero isso, eu quero aquilo, ok, quer isso, quer aquilo, faz tudo antes, tá certo?
Eu sou o último a botar a mão nesse negócio. Estou perdendo validade externa com isso, tá certo? Cada vez mais a minha população é uma subpopulação. Mas dessa subpopulação eu tenho controle de tratamento, tá certo? É claro que nem sempre é assim, porque o cara desiste depois de dizer para você, jurar para você que quer participar, tá certo? Mas acontece isso, tá? Bom, a gente tem que parar aqui, só ver onde que eu estou aqui. Aqui, só fazer isso. Só terminar aqui com essa última coisa, é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado com o estímulo à demanda, tá certo? E a gente para aqui, a gente tem que ter muito cuidado com o estímulo à demanda, tá? Que é o seguinte, eu achei que eu era esperto, né? Descobri, não sou nem de longe tão esperto quanto eu achava que era. Que dois casos que eu tinha é o seguinte, dois casos que a gente entrou pelo cano total. Nós estávamos lá no Rio, para sortear, a gente conseguiu sortear a entrada nessas escolas públicas Ayrton Senna, né? Que tem 3. Aí abrimos vaga, abrimos inscrição, a gente achou que, pô, escola tempo integral, nome Ayrton Senna, pô, vai aparecer milhões de alunos. Você vai ter um excesso de demanda fantástico. A gente começou a contar os dias e não apareciam os candidatos. Aí a gente falou, pô, esse pessoal não sabe que existe essa escola Ayrton Senna, né? Aí eu peguei, aí a secretaria começou a fazer uma certa publicidade, blá, 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 mas as vagas não subiam. Aí a Camila e a Marina, que trabalham comigo, são super assertivas, conhecem bem a beça essas escolas, né, que a gente está trabalhando com elas. Aí falei, peguei as duas e falei assim, ó, vamos para o Rio de Janeiro e vamos visitar as escolas, vamos dizer, uma era em Niterói, aí ela meio ali na fronteira com São Gonçalo, falei, ó, visita as escolas ali em volta, convence esses caras de que é legal participar do programa, tá certo? Mostra lá onde que o cara tem que entrar, tá certo? Leva um computadorzinho e mostra para o cara como é que o cara faz a inscrição, mostra que é fácil fazer a inscrição e tal. Pô, elas foram lá, visitaram não sei quantas escolas. E um dia a demanda subiu assim, tum. Tá? Aí eu estava querendo o seguinte, bom, se eu tiver 3 vezes o número de vagas, eu estou tranquilo. Pô, elas conseguiram mais de 3 vezes. Assim, muito rapidamente, assim, poucos dias, a visitar as escolas, subiu. Aí, dia da inscrição, foi há 2 semanas atrás. Quantas crianças efetivamente sorteadas? Aí teve sorteio, blá, blá, blá. Das sorteadas, quantas efetivamente se matricularam na escola? 1/3. Resultado final, vai consumir todo o grupo de controle para preencher a escola. Ou seja, na verdade, aquela demanda, aquele estímulo à demanda que eu fiz, era um estímulo à demanda totalmente artificial. Empolgou o cara falou, é só apertar esses botões aqui que eu fico amigo do Ayrton Senna, legal, apertei os botões, fiquei amigo. Agora, o cara vai realmente se matricular naquela escola de tempo integral, blá, blá, blá? Não, o cara se matriculou em outra escola. O pai dele mudou de ideia, obviamente o pai tinha que se inscrever, então envolvia, ou seja, a gente perturbou os caras, o cara naquele momento que estava sendo perturbado falou, tá bom, eu me inscrevo, mas na hora realmente de se inscrever, o cara não se inscreveu, entendeu? Então, na verdade, o que eu percebi é o seguinte, cara, é melhor você ter uma divulgação mais básica, como a Secretaria de Educação estava fazendo, você tentar fazer a super estímulo à demanda, aparece uma demanda que não é uma demanda real, entendeu? Aí você faz um sorteio e não te adianta nada, tá certo? No Laborarte aconteceu a mesma coisa. Para estimular a demanda, os caras fizeram eventos culturais, fizeram um monte de coisa, tá certo? Aí chegava para o cara e falava assim, assina aqui que você quer participar do programa, os caras assinavam. Aí depois a gente foi visitar o cara na casa dele, né?
1/3 dos caras que assinaram ali disseram que ia participar do programa. Quando eu já visitei ele na casa dele, imagina no dia que começar o programa. Tá certo? Então, você tem que ter muito cuidado com o excesso de demanda, porque se depois, na hora que você fizer o sorteio, se tiver um problema, como a gente está tendo, você não tem avaliação, porque você achava que você tinha excesso de demanda, mas na verdade o teu sorteio não adianta de muita coisa, porque na verdade você não tem excesso de demanda, você mal está conseguindo preencher suas vagas, entendeu? Então, não adianta, porque você precisa de excesso de demanda, gerar um excesso de demanda que em certo sentido é artificial, tá certo? No caso do Laborarte, a gente teve até um problema que o pessoal que faz a entrevista é o pessoal que é de uma ONG que faz o programa, tá certo? Então, na hora que eles perceberam que não tinha excesso de demanda, o que eles fizeram? Eles tinham uma cota de preencher, eles tinham que ter, vamos dizer, se tinha X vagas, eles tinham que ter 3X questionários, né? Eles saíram na rua convencendo o cara, você não quer participar, achava um jovem na rua e falava, você não quer participar do meu programa, um programa muito bom, assim, 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 pelo amor de Deus. Aí mandava um entrevistador simpático, uma entrevistadora simpática, o cara fala, tá bom, por você eu vou dizer aqui, quero participar do programa, entendeu? E aí, na hora do sorteio, não adianta nada, entendeu? Então, nós estamos agora tendo que refazer toda a comunicação com esses caras para saber se eles realmente querem participar do programa, para decidir se eles realmente vão entrar no sorteio, para fazer um sorteio com uma estimativa real de excesso de demanda, né? Então, um dos truques que a gente está fazendo agora são vários sorteios, tá certo? Em vez de fazer um sorteio com uma lista de espera, que os caras sorteados não entrando, você chama a lista de espera, o que acaba com a tua lista de espera, a gente está fazendo sorteios sucessivos, ou seja, faz o sorteio, quem veio, veio. Quem não veio, abre de novo a inscrição, tá certo? Aí você faz propaganda de novo, e aí os novos, mais os que não foram sorteados, participam do outro sorteio, entendeu? E aí você vai fazendo sorteios até você preencher, ou seja, você fazendo sorteios até você preencher, os caras do teu último sorteio sempre vão ser um grupo válido, entendeu? Então, aqui só ficar esse aviso aí de que cuidado para não ser esperto demais e estimular a demanda igual eu estimulei, que não adianta nada, tá?